Pessoal, acompanhem comigo essa notícia aqui. Libera geral de desconto dos aposentados começou com o sindicato do irmão de Lula. Ou seja, toda essa fraude no INSS, essa farra com o dinheiro dos aposentados, começou lá com o sindicato do irmão do Lula. Essa notícia está no Cláudio Dantas, ele que foi editor-chefe do Antagonista, agora abriu seu próprio site. Vamos ver essa notícia aqui para vocês entenderem como que funcionou, como que começou todo esse esquema. Então, pessoal, vejam aqui o absurdo. Ó, em 30 de janeiro de 2023, ou seja, não fazia nem um mês que o presidente Lula tinha ganhado a eleição, 30 de janeiro de 2023, num evento lá na Câmara, o deputado federal Paulinho da Força entregou, né, ao então ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, um documento, vejam só, com demandas urgentes. O texto ele foi assinado por João Inocentini, ele que então era presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, da Força Sindical. A primeira demanda da lista, vejam só, a primeira demanda da lista era o fim do bloqueio para desconto de mensalidade associativa. Vocês entenderam isso aqui? Fim do bloqueio para desconto de mensalidade associativa. As entidades, pessoal, elas estavam irritadas com a MP 871 do governo Jair Bolsonaro, que impedia o desconto automático e dava ao aposentado o poder de liberar ou não a contribuição via canais do INSS, essencialmente por telefone e aplicativo. Ou seja, o Bolsonaro ele criou uma MP 871, quem quiser pode pesquisar depois, que impedia esses descontos automáticos e dava ao aposentado o poder de escolha. Então eles entregaram esse documento, né, como demanda aí, a primeira demanda da lista de demandas urgentes para retirar, né, esse bloqueio para desconto da mensalidade associativa. O Sidnap, que é o sindicato, né, ele alegava que esses canais não funcionavam e que estaria gerando grande transtorno aos assegurados e às entidades. Olha só, isso sugeria a aprovação de uma norma que permitisse o desbloqueio automático a partir da assinatura do termo de autorização de desconto. Ou seja, pessoal, tudo planejado, que raiva que dá, né? É um absurdo total. Roubaram o dinheiro dos aposentados de forma totalmente planejada. O Bolsonaro tinha criado, né, esse bloqueio, porque esse desconto, pessoal, ele não é de agora, ele já vem desde o governo Dilma, Temer, eu me arrisco a dizer que desde os governos anteriores ainda já haviam esses descontos, mas que explodiu a partir de 2023 com o governo Lula, porque tirou, né, esse bloqueio do desconto automático. Então, tá aí, né, para quem tá dizendo que começou no governo Bolsonaro, vocês estão totalmente por fora, pessoal. É muito mais profundo e isso aí ainda tem muito caroço embaixo desse angu. Aos poucos a verdade ela vai aparecendo e vamos continuar na matéria aqui que tem mais coisa para falar, vou mostrar para vocês. Então, ó, vejam aqui uma parte do documento que ele diz, eu vou ler com vocês, ó. Fim do bloqueio dos benefícios concedidos a partir de 2019, bloqueio para desconto de mensalidade associativa. A partir de 2019, os benefícios nascem bloqueados para desconto de mensalidade associativa, dependendo de que o beneficiário ligue para o INSS ou utilize o aplicativo para desbloquear. Ocorre que nenhum desses canais funciona e tem gerado grande transtorno aos segurados e às entidades, ou seja, usar essa desculpa aí que não funciona para retirar o bloqueio. Então, como o bloqueio nasce por força de lei, sugerimos que venha por uma regulamentação dizendo que o desbloqueio se dá com a assinatura do termo de autorização de desconto. A sugestão, então, pessoal, desse Libera Geral, hoje a gente sabe, né, ela foi acolhida com entusiasmo aí pelo pessoal e o INSS passou a autorizar que as próprias entidades informassem ao DataPrev mensalmente a lista dos aposentados a serem descontados, sem necessidade de qualquer tipo de documentação comprobatória. Então, qual que foi o resultado disso daí? O resultado, mais de 6 milhões de aposentados lesados em 6,3 bilhões. Isso é o que a gente sabe até agora. Então, porque isso daí pode ser muito maior. O alvo das investigações da Polícia Federal, né, mas poupado das buscas, o Sidnap, que tem como vice-presidente o Frei Chico, que é o irmão do Lula, notabiliza-se aí pelo recorde na arrecadação de mensalidades associativas, saindo de 17 milhões em 2019 para 149 milhões em 2023. Teve um salto de 415%, pessoal. Lá em 2019, então, no governo Bolsonaro, essa entidade do governo Lula já recebia aí 17 milhões, mas em 2023 saltou para 149 milhões, né? Um salto de 415%. Então é um absurdo, né? Deixa a gente até com um sentimento ruim isso daí, né? Porque, não sei se vocês sabem, como eu já disse nos outros vídeos, 66% dos aposentados no Brasil, pessoal, recebem apenas um salário mínimo e ainda fazem essa barbaridade aí, esse absurdo com os aposentados de ter esses descontos, do pessoal que já ganha tão pouco, passa tanta necessidade. Então a gente fica até com um negócio ruim aqui, né, no coração. Vamos continuar aqui.
O desempenho acima da média, né, ele foi resultado não só desse Libera Geral, mas da licença do INSS para operar sem biometria facial para as novas filiações já em 2024. Por mais de um ano, segundo a Dataprev, tá, a entidade driblou a regra implementada após as denúncias na imprensa e conseguiu obter mais 63 mil filiações, engordando ainda mais o seu caixa. Igual eu estou falando, pessoal, esses 6,3 bilhões pode ser muito maior esse valor, eles ainda estão investigando, então ainda tem muita coisa para investigar e a gente ainda vai se surpreender com outros nomes. Aguardem, aguardem porque a gente vai ter novidades ainda sobre isso daí. Na cartinha para o Lupe, o Sidnap pediu também autorização do INSS para cobrar mensalidades associativas de beneficiários do BPC, idosos sem direito à aposentadoria e deficientes físicos, pessoal. E ainda sugeriu a renovação automática dos acordos de cooperação técnica, ACTs, tá? Pelos quais muitas associações sem qualquer histórico de atuação no setor passaram a ganhar milhares de filiados e arrecadar milhões de reais. Então, como eu disse, pessoal, foi tudo planejado, não foi nada ao acaso. Então, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Então, olha o que dizia aqui, ó, a cartinha. Gostaríamos de sugerir a renovação automática apenas com o envio atualizado da documentação legal, sem a necessidade de novas assinaturas e publicação de extratos, ou ainda ACTs com prazo indeterminado, diz aqui o texto. E para fechar, pessoal, olha isso daqui. Como se não bastasse, né, a turma lá do Frei Chico, do irmão do Lula, e o Paulinho da Força, eles também queriam ter uma espécie de privatização do INSS, com autorização para que as entidades dos aposentados pudessem realizar todos os serviços feitos pelo órgão e, claro, serem remuneradas por isso. O modelo adotado na Itália e em Portugal, segundo eles. Vale dizer, pessoal, que embora se autodenomine sindicato, o Sidnap, né, é apenas uma associação privada, como todas as outras investigadas pela Polícia Federal. Nenhuma tem carta sindical. Oficializar a atuação sindical, no caso de trabalhadores aposentados, era outra das exigências da carta entregue à Lupe no primeiro mês, antes de um mês, com 30 dias do governo Lula. Pessoal, o Cláudio Dantas, eu não sei como que ele conseguiu, mas ele postou em seu site essa carta completa, que foi entregue lá, né, no dia 30 de abril, dia 30 de janeiro, desculpe, e eu vou ler com vocês aqui essa carta, para vocês verem, né, o absurdo, para vocês entenderem, né, que essa carta aí, entregue ao Lupe, né, no primeiro mês lá do governo Lula, é descarada mesmo os pedidos aqui. Vamos ler, para vocês verem. Ao Ministério da Previdência Social, excelentíssimo senhor ministro Carlos Lupe, né, pauta de reivindicações do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Força Sindical, Sindinap. Prezado senhor ministro, salientamos pelo presente que o Sindicato de Aposentados, Pensionistas e Idosos filiados à Força Sindical possui convênio com o INSS desde 2003, olha só, estou falando para vocês, para descontar diretamente no benefício recebido de cada associado a mensalidade associativa. O sindicato possui dois valores de mensalidades, uma no valor de 2,5%, 2.000%, né, de seu benefício para os associados que optem pelo projeto Viver Melhor, ou outra de cunho social de 0,6% do valor do benefício. Apresentamos a seguir as questões prioritárias, tá, que entendemos devam ser tratadas por este Ministério, dada a relevância e urgência dos temas. Olha só o que eles pediram aqui na carta. Crédito consignado, implementação de instrumentos para a proteção dos segurados da Previdência Social, diminuição das taxas de juros cobradas, considerando a inexistência de risco desse tipo de crédito, a implementação de adoção de programas obrigatórios de educação financeira, custeado pelos bancos e instituições financeiras e aplicadas pelas entidades representativas dos aposentados e pensionistas. Implementar programa de negociação das dívidas dos aposentados. Então aqui, tá, pessoal? Além desse negócio dos descontos, né, esses descontos para o sindicato, eles criaram um negócio aqui para crédito consignado. Aí o que acontecia? Eles falavam que iriam diminuir esse valor dos juros para o crédito consignado, meio que forçava ali o aposentado, né, a fazer esse acordo de crédito consignado, e aí, caso ele fizesse esse crédito consignado, automaticamente ele já se filiava, né, já teria esse desconto, nossa folha de pagamento, ele já se filiava a esse sindicato, a essa cooperativa. Então, pessoal, só para resumir, vou ler para vocês aqui, ó. Como as próprias investigações já demonstram, o consignado é visto como um meio de captação das mensalidades associativas a partir da venda casada. Ou seja, o aposentado é convencido a fazer um empréstimo a juros baixos sem saber que está assinando um termo de filiação ao sindicato. Coitados dos aposentados, né, pessoal? É um negócio que dá até um asco, assim, a gente fica até sentindo mal. Como pode ter tanta gente ruim, né, enganar aposentados, pessoas que precisam do dinheiro, e os caras aí comprando Ferrari com dinheiro,
bilhões de reais, né? É complicado, né? O Brasil tá num tempo complicado. Enfim, pessoal, eu vou deixar o link, claro, né, dessa matéria aqui do Cláudio Dantas na descrição do vídeo e fixado lá nos comentários, para quem quiser ler depois. Uma matéria muito boa, bem completa. O que eu falei aqui, na verdade, foi só um resumo de tudo. Mas, enfim, deixem a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês pensam sobre essa fraude no INSS, essa farra, né, com o dinheiro dos aposentados? Eu me senti até mal lendo essa matéria, porque realmente eu fico triste pelo jeito que o Brasil, o rumo que o Brasil está tomando. Essa corrupção, né, pode ser uma das maiores corrupções que a gente já viu, se não for a maior, né, e novamente no governo do Lula. Então é complicado, pessoal. Muita gente ainda defende, né, o governo de esquerda do Lula. Eu não vou nem falar muito sobre isso. Enfim, deixe a opinião de vocês nos comentários. Para você que está chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal. A ajuda de vocês é muito importante para a gente poder dar essa opinião, poder falar sobre o que está acontecendo no Brasil. Então se inscreva aí no canal, beleza? Então até o próximo vídeo, até a próxima notícia.